alegria cumprimentar você. Estamos na lição número 8 da nossa série do Grande Conflito, da história do grande conflito entre o bem e o mal. E nessa semana nós vamos entrar um pouquinho sobre um tema extremamente relevante dentro dessa discussão do conflito entre Deus e o diabo. É o assunto do santuário, né? Luz do Santuário é o título da lição da semana e é também o tema. Vou falar um pouquinho sobre o ministério de Cristo agora no Santuário Celestial. E eu coloquei algumas perguntas para a gente ir pensando e alinhavando as ideias para chegarmos a uma conclusão, né? Qual santuário, qual templo estava em operação antes da primeira vinda de Cristo aqui nesse mundo? A resposta é simples. O que estava em operação era aquele santuário que Deus mandou o povo de Israel construir. Primeiro era uma tenda móvel, depois passou a ser um templo, mas o serviço era igual, que era o serviço de expiação, de limpeza do pecado, de juízo também, né? Êxodo 25, verso 8, Deus disse, olha, me faça um santuário, que eu possa habitar no meio de vocês. E então, nesse santuário, que era a tenda móvel, havia algumas partes, havia o pátio onde o pecador chegava e confessava os seus pecados, entregava o animal para ser morto. Havia o lugar santo, onde o sacerdote entrava diariamente, pela manhã e à tarde, onde se ofereciam sacrifícios diários, né, pelos pecados do povo, eram transferidos simbolicamente para lá os pecados, e havia também o lugar santíssimo, onde os pecados ficavam, assim, simbolicamente acumulados durante o ano, e uma vez ao ano era feita uma limpeza, uma purificação, uma espécie de juízo, para ver quem de fato havia confessado os seus pecados, feito o sacrifício ou não, né? Nesse dia da expiação havia sacrifícios de animais, um bode que morria e o seu sangue era aspergido para a purificação do santuário, simbolizando isso a purificação dos nossos pecados que estavam ali acumulados durante todo um ano. E havia também a figura de um bode chamado expiatório, ou melhor, bode emissário, melhor dizendo, que era levado para o deserto para morrer, né? Agora, com a morte de Jesus, naquela sexta-feira, este santuário perdeu o seu valor. Tanto é que o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. E o livro de Hebreus, capítulo 8, 1 a 6, ele agora levanta um novo santuário. Que santuário é este? É o santuário celestial, que na verdade é o original, que é o mais antigo, que é o primeiro, que serviu de base, de modelo para o santuário da terra, né? Porque o que Moisés construiu lá no deserto era apenas uma cópia do modelo que Deus havia apresentado a ele. Então, a gente tem aqui Jesus agora indo para o santuário celestial. E aí vem uma pergunta muito interessante, né? Muita gente não acredita nisso, muita gente questiona isso, mas assim, o que Jesus faz no santuário celestial? Duas coisas, intercessão e juízo também, né? Jesus agora, segundo o livro de Hebreus, ministra nesse santuário que é o verdadeiro, né? A palavra aletinós, né, do grego, Jesus ministra no santuário verdadeiro. E a gente, para entender essa performance de Jesus, nós temos que voltar ao ritual do santuário terrestre, porque é o que nós temos para entender, né? E fazer nele um paralelo com a própria obra de Cristo. Então, podemos dizer que funciona assim. Jesus morre na cruz, que era até fora de Jerusalém. Jesus morre no pátio. Quando ele ressuscita e ele vai para o céu, e o Salmo 24 fala de Jesus entrando no céu, Jesus começa a ministrar por nós e interceder por nós, usando os méritos do seu sangue derramado na cruz. Ele começa a fazer a intercessão na parte que chamamos de lugar santo. Ali esteve ele intercedendo por nós. E a profecia, então, de Daniel 8,14 diz que chegaria um tempo que ele iria não apenas interceder, mas também julgar, para determinar quem seria salvo e quem estaria perdido. Isso não deve colocar medo na gente, porque Jesus é um juiz que está ao nosso lado, ele está lá para nos defender. Jesus é o único ser no universo
que nós entendemos assim pela Bíblia, que ele é juiz e advogado ao mesmo tempo. Isso é uma impossibilidade, uma incoerência do ponto de vista humano. Mas Jesus consegue ser nosso advogado e nosso juiz ao mesmo tempo. Para aqueles que o aceitam, ele é o nosso defensor. Ele coloca diante de Deus o Pai, dizendo: Pai, o meu sangue eu dei por este aqui. Perdoa-lhe. Agora, para quem não o aceita, há apenas a sentença condenatória do final. Essa é a grande realidade. Jesus morreu por nós na cruz e nossos pecados foram transferidos para ele, por isso ele é o nosso representante. Então, assim que Jesus começa a sua segunda fase de trabalho no santuário celestial, nós entendemos que essa fase agora é a fase do juízo, e que ela teria começado no ano de 1844, baseados na profecia de Daniel 8,14, que diz que até 2.300 tardes e manhãs o santuário seria purificado. E essa profecia começa no ano 457 a.C., passa por Cristo e chega ao ano de 1844. Então, a gente precisa entender que Jesus tem a fase da cruz, que foi perfeita, que foi determinante para a nossa salvação. A cruz é o centro da nossa esperança. Tudo que ele fez foi uma vez para sempre, mas ele usa esse trabalho, esse mérito dele no santuário celestial, no lugar santo, e depois no lugar santíssimo como nosso intercessor, como alguém que está ao nosso lado no juízo que pode nos condenar, mas ele usa os seus méritos e coloca esses méritos sobre nós. Nós somos justificados não por causa das nossas boas obras, mas por causa dos méritos de Jesus. E nisso, meu amigo, não há nenhum legalismo, como alguns às vezes querem colocar, dizer que essa ideia de que Jesus está fazendo juízo no céu é uma ideia aterradora, terrível, espantosa. Nada disso. Jesus é o nosso intercessor no santuário celestial. E ele então prepara um povo para então voltar e buscar esse povo na sua segunda vinda, que ocorrerá no final da sua obra de juízo no santuário celestial. Então ele vai terminar a obra e ele vai voltar para nos buscar. Mas aí tem uma questão que se levanta e que alguns discutem, e você certamente já foi abordado sobre isto, às vezes você foi até injuriado sobre isto. Alguns crentes, especialmente pessoas de origem cristã, eles dizem: olha, essa ideia de ter um juízo pré-volta de Jesus, de que hoje ele está no céu fazendo um juízo, isso é uma invenção de vocês, né? A gente não pode esquecer que o livro de Hebreus diz que as coisas celestiais, quer dizer, o santuário celestial, teria que ser purificado. A purificação do santuário é uma ideia de limpeza, de expiação, mas também de juízo. Quem está salvo e quem está perdido está perdido. Há uma determinação, condenação ou absolvição. Então, negar isto acaba sendo um problema, porque isto deve ser feito antes da própria volta de Jesus. A verdade é que essa ideia de Deus julgar antes de trazer, digamos, um juízo, ou de Deus verificar, fazer uma verificação, um processo, uma investigação, ela está em vários lugares da Bíblia. Vamos começar, por exemplo, com o primeiro, Gênesis 3:9. Quando Adão e Eva pecaram, antes de expulsá-los do jardim, Deus desce e procura Adão e Eva. O que ele estava fazendo? Um juízo de verificação, um juízo de investigação. Estava confrontando Adão e Eva com os seus próprios pecados. E antes de condená-los a saírem do jardim, Deus veio conversar com eles. A Bíblia diz assim: Adão, onde estás? Deus está perguntando, Gênesis 3:9. Isso precede a Gênesis 3:15, que é a promessa da salvação pela semente da mulher. E se você olhar um pouquinho mais adiante na sua Bíblia, você vai para Gênesis 11. E o que você tem em Gênesis 11? O grande pecado do orgulho, da prepotência, não é? Da arrogância dos homens que estavam construindo a Torre de Babel. E então a Bíblia diz que Deus, Gênesis 11, 5-7, resolve descer para ver o que estava acontecendo. O que é esse descer para ver? É um ato de juízo investigativo. Deus está fazendo alguma coisa e ele vai lançar uma sentença que vai expulsar aquele povo, espalhar aquele povo por toda a terra, vai confundir as suas línguas, mas antes desse ato
impositivo, Deus vem para ver o que está acontecendo. O que é isto? Um ato de investigação. Aqui temos juízo investigativo em miniatura. Gênesis 6, a mesma coisa. Né? Deus diz, não contenderei para sempre com o homem, mas seus dias serão de 120 anos. Isto foi por ocasião do dilúvio. Né? Depois você tem Gênesis 18, antes de destruir Sodoma e Gomorra. O que Sodoma e Gomorra é? Isso foi até falado no Novo Testamento. Sodoma e Gomorra são miniaturas do grande juízo final, onde esse mundo será destruído pelo fogo. Então, o que é que você tem em Gênesis 18? Você tem Deus descendo, os anjos indo falar com Abraão, e Abraão intercedendo, e se tiver 10 justos, se tiver tantos justos, eu não vou destruir a cidade. O que é isto? É um juízo de investigação. Há uma investigação anterior para ver se as coisas eram de fato assim. Claro, Deus já sabia tudo. Deus sabe todas as coisas. Mas o juízo na Bíblia, ele ocorre especialmente para o nosso conhecimento, não para o conhecimento de Deus, porque Deus é onisciente, ele sabe todas as coisas, mas a Bíblia inteira fala de que Deus tem um juízo, e nós não podemos negar isto, né? O próprio apóstolo Paulo diz que todos vamos ter que comparecer perante o tribunal de Cristo. Então isso fica bastante claro na Bíblia, não há como fugir dessa realidade. E eu me lembro aqui de um texto que é Lucas, capítulo 20, verso 35. Jesus está falando de um determinado assunto, e a certa altura ele diz assim, aqueles que forem achados por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição. Do que ele está falando? Ele está falando de que se alguém ressuscitar na segunda vinda de Cristo, se alguém chegar no céu, se alguém alcançar o mundo vindouro, essa pessoa vai ter que ser digna. Digna por quê? Digna porque aceitou a Cristo. Digna porque aceitou a Cristo como advogado, como intercessor. Digna porque passou antes pelo crivo do juízo divino. E esse juízo divino, baseado nos méritos de Jesus Cristo, inocentou, perdoou e salvou esta pessoa. E quem se perdeu? É porque não está com o seu nome no livro da vida. É porque não aceitou a Cristo, porque não aceitou os seus méritos. Então, fica claro que antes da ressurreição, antes da segunda vinda de Cristo, haverá sim, está havendo um juízo. Isso pressupõe uma investigação anterior e aponta para o juízo investigativo ou pré-volta de Jesus, ou pré-advento. Isso significa dizer que antes de salvar ou condenar alguém, Deus faz um juízo de investigação, né? Ele é onisciente, ele sabe todas as coisas, mas nós não sabemos. E então, para que nós, durante o milênio, por exemplo, possamos estudar esses episódios todos e saber por que fulano se salvou e por que fulano se perdeu e eu achava que ele ia se salvar, haverá os registros que estão feitos hoje pelo juízo investigativo, né? Agora, vamos terminar a lição dessa semana colocando uma questão. Quais as vantagens que nós temos de ter hoje um santuário celestial e o nosso sumo sacerdote Jesus ministrando em nosso favor e fazendo um juízo neste santuário celestial? E isto cria em muitas pessoas um certo medo e até um pavor. Mas seria isto mesmo? Como eu já disse lá no início, o juízo de Deus tem dois lados, um de condenação e um de vindicação dos justos. A boa nova do santuário celestial e do juízo investigativo é que Jesus é o nosso advogado e que ele é o juiz ao mesmo tempo. Hebreus 4, 14 a 16 diz que nós devemos chegar com confiança, devemos chegar com esperança, né? Então, isso deveria levar a gente a pensar o seguinte, como é que eu estou vendo o juízo? Para mim, uma coisa boa ou uma coisa ruim? E eu quero te dizer o seguinte, amigo, a experiência da vida nos mostra que se alguém está sendo questionado por alguma coisa, ele espera o juízo, porque ele sabe que está sendo questionado, ele sabe que ele é inocente ou foi inocentado, e ele vai ter no juízo não uma coisa ruim, mas uma coisa boa. É assim que procede o cristão. Para o verdadeiro cristão, o juízo não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. É uma coisa que nos dá esperança, que nos traz fé. Porque o advogado nosso não perde uma só causa. Ele é advogado e é juiz que nos dá uma sentença favorável. Por quê? Porque ele morreu por nós.
Isto é justificação pela fé. Pense nisso, fale com seus alunos. Semana que vem a gente volta para mais um tema desta série especial sobre o grande conflito. Um forte abraço, ore por nós, estaremos orando por vocês também.